E ainda encaminhei até o link de endereço da reunião, pasmem, gente, para esses vários órgãos dizendo o horário. Se puder, até acompanhe ou fiscalize um trabalho dessa pessoa. Porque eu não sei até onde ela pode ser uma pessoa honesta ou de quadrilha, ou o que é que essa pessoa pode estar acordando judicialmente referente ao meu nome. Você sabe o que foi que começou a ocorrer? Poxa, queria até mostrar a vocês aqui, ó. Deixa eu ver se já está disponível. Todos os endereços de e-mail, a maioria que eu tinha enviado antes, né? Para vários órgãos, desde STF, Ministério Público Federal, Ministério da Bahia, todos esses começou a retornar assim como e-mail não enviado. O problema ao enviar e-mail. Quer dizer, esse link de audiência de amanhã, vários setores, várias instâncias de justiça que iriam ter acesso ao link dessa reunião, ou a data e horário informando, não iria ter. Só vai saber porque eu estou fazendo o vídeo agora. Estou pensando muito se eu vou participar disso aqui ou não. Vou encaminhar os PDFs para meus advogados. Isso aqui é grave, gente. Eu estou falando a vocês, essas pessoas estão acusando falsamente pessoas, incriminando. Enquanto o judiciário não abre isso, nem dos Estados Unidos, nem aqui do Brasil, as pessoas pobres são monitoradas por eles e são violentadas. Tem testemunho mudado e coagido. Esse irmão meu não tinha problema comigo. Do nada começou a apresentar outro discurso referente a mim. Ele presenciou a agressão, tem ele até no áudio, a voz dele, no momento em que ela me agredia ou xingava, né, ou que ela pegou a faca que eu falei, ele também falou, o áudio comprova a voz dos três. Tem como fazer até um estudo, análise científica de algo, né? Quem trabalha com essas questões forense ou de biometria de voz, de perceber se é a voz dele ou não. Ele disse, ela pelo menos no documento que ela apresentou a mim, tinha sido relatado que ao entrar em contato com meu irmão, ele disse que não presenciou agressão nenhuma por parte de minha mãe, que o violento teria sido eu. Em momento nenhum agredi ela, compreendem? E aí o que é que vai ocorrer? Irei bloquear ele. Já bloqueei minha mãe há meses. Não quero contato nenhum com esses familiares. Eu quero que seja expulso de minha vida. Até ser abertos os processos dos Estados Unidos e do Brasil. As investigações. Eu não tenho acordo com nenhuma dessas pessoas, nem vou conviver com eles. É só o que fica claro. Estão tentando fazer até agressores sexuais andarem perto de mim, ou parecer que essas pessoas vão se relacionar ou ter algo comigo. Pelo simples fato deles terem inventado que em algum momento eles tiveram relação comigo e que aquilo não teria sido estupro, teria sido alguma suposta relação consensual, que não ocorreu. Eu não quero nem essas pessoas andando perto de mim. Eu estou o tempo todo tentando trazer isso a público, à tona. E o que é que vai ocorrer? Eu vou estar enviando sempre para todos os órgãos que for possível. E fazendo publicação até o dia que os processos forem abertos. Porque é a única forma que eu tenho agora de me proteger. Tamanho nível de criminalidade, de violação de direitos, de violência que eu tenho passado. Uma pessoa ter que ser semestralmente submetida ao uso de drogas, medicamento psiquiátrico, sem ter problema nenhum, porque pessoas irresponsáveis e corruptas do judiciário, da polícia, foram me acusar falsamente de algo com esse traficante do Jair, esses familiares, eu tenho que ter minha vida toda prejudicada no meu país, semestralmente, tentam até retirar meu emprego, fazer eu perder o emprego, porque se negam a abrir processos, se negam a disponibilizar a cópia dos processos para eu ter acesso, saber das audiências. Compreendem a gravidade da situação, do que é que eu estou relatando aqui a vocês? Gente, é golpe, muito, muito golpe. Envolvendo órgãos de justiça desse Brasil. Envolvendo pessoas da polícia. Gente, policiais estão colocando grampo e escuta, disponibilizando dispositivo remoto da polícia para agressores sexuais utilizarem e fingir que tem contato comigo. Os que não podem andar perto de mim na rua ou passar presencialmente, busca ter contato remoto. Transmitir áudio, falar comigo através de áudio,
para fingir que tem algum tipo de interação comigo, porque eles não querem ser presos por estupro. Veja, equipamento dispositivo da polícia sendo utilizado e disponibilizado para cidadão civil comum ou para criminoso sexual. Porque esses policiais corruptos foram acusar outros policiais e órgãos de justiça lá fora, com esses estupradores. Olha a gravidade da situação do que está ocorrendo aqui. É muito crime, gente, é muito golpe, vocês não têm noção. O Brasil precisa abrir esses processos. Eu preciso contar muita coisa ao judiciário ainda. Eles estão tentando destruir, prejudicar a minha saúde. É só o que eu tenho a dizer a vocês. É muito grave, gente. E eles utilizam pessoas corruptas que eles acham assim nessas instâncias de justiça para fazer essas manobras e criar acordos judiciais e criar questões assim que prejudiquem a minha vida. Então, como eu digo a vocês, eu não conheço essa mulher, essa promotora, mas você já vê que algo está de estranho, porque ela nega a verdade dos fatos que ocorreram. O Brasil sabe o que ocorreu. Ela não sabe, sendo da Bahia ou do município que eu moro? Porque ao invés de ter amanhã uma reunião remota, onde todos vão fingir que nada ocorreu, tentar fingir que supostamente eu seria louco ou incapaz, vocês não criam coragem e falam a verdade, como eu estou tendo coragem de pedir, solicitar, para que vocês esclareçam os dados, os fatos que ocorreram. Porque ao invés de falar a verdade, esclarecer os fatos, sair dessa bola de neve, dessa confusão que criaram, acusando pessoas falsamente, vocês não falam a verdade. Vocês continuam permitindo que mais pessoas sejam vítimas deles. Quantos e quantas tiveram depoimento mudado por essas pessoas? Fizeram delação para policiais corruptos de forma coagida e tem que mentir por causa deles até hoje sobre coação. Eu tenho que ser monitorado por bandido e xingado por bandido. Eu estou xingado por policial federal do Rio de Janeiro. Só para vocês terem uma ideia do absurdo. De ser xingado de anos, né? CU que eles chamam. De disponibilizarem os dispositivos remotos para estupradores, para esse traficante com os filhos, né? Que são suspeitos também. Que foram me acusar lá em outro país, que eram políticos. Outros ainda estão no cargo. Hoje ele já não é ex-presidente. Essa gente tinha acesso a isso aí tudo. Para me xingar, ameaçar, tudo isso. Por causa de policiais corruptos que foram lá para fora também acusar até a polícia falsamente. Vocês têm noção do que é que está ocorrendo aqui em Brasil e Bahia? É grave. Olha, gente, só para vocês terem uma ideia, eu estou tentando ver essa questão da destituição do poder familiar. Pelo visto, ela está dizendo que não é possível, por causa da questão da maioridade. E a questão é que eu me pergunto, se essa mãe, com esses familiares, né, com esse suporte todo dado por essa organização criminosa, está com relatórios falsos, dizendo que eu sou incapaz, né, que eu teria que ser internado, que eles teriam que se apropriar dos meus bens ou cuidar da minha vida. Continuar abrindo esses tipos de processos prejudiciais para fazer eu ser demitido do emprego, para fazer eu perder meus estudos, né, não poder desenvolver minha vida com minha mulher, ter meus filhos com minha mulher, cuidar do que é meu. Como é que é? Qual é o procedimento, então, legal adequado? Quando é que eu vou poder conversar com o judiciário de uma forma clara e verdadeira, quando eles se negam a falar a verdade para mim? Vocês compreendem a gravidade da situação? Qual é o procedimento, então, adequado nesse tipo de caso? É medida cautelar de afastamento? Uma medida cautelar, algo que impeça esses familiares de abrir processos contra mim ou acompanhar a minha vida de alguma forma? Até os processos serem abertos nos Estados Unidos, porque o que eu quero é distância de todos esses agressores sexuais e desses familiares tóxicos, né?
de todas essas pessoas que me acusam falsamente. Eu só quero ter o direito a cuidar de minha vida, viver bem e responder os processos a quais me acusaram de uma forma clara e verdadeira. Sem estar ocorrendo assim, dessa forma absurda, abusiva, onde ao invés de falarem do processo de fato que é o problema, que o problema deles é a questão com essa tecnologia extraviada e contrabandeada, trazida para ser utilizada de forma criminosa aqui no Brasil por essas pessoas. É o conteúdo ultra secreto e grave dessa gente, é esse aí. Que está lá fora para eles responderem. E às vezes até eu me pergunto, né? Porque um cidadão, por exemplo, americano, se fosse descoberto roubando tecnologia do exército americano, da polícia, de origem militar, da inteligência, seria morto, né? Eu receberia a pena de morte. Depender do estado lá que tem pena de morte dentro dos Estados Unidos. Agora, esse cara aqui, que foi ex-presidente, os filhos utilizava isso, contrabandeou, fizeram um bocado de coisa errada. Eu quero ver se eles não vão responder que nem o povo de lá responderia. Até se naturalizaram, eu acho que é americanos ou algo do tipo. E o que eles fizeram foi grave. Qual é o tipo de pena máxima que eles vão receber? Porque eu nunca vi em país nenhum uma pessoa causar uma lesão dessa ao exército ou às agências de inteligência, a ponto de utilizar a tecnologia deles, roubar ou contrabandear para usar dentro de organização criminosa. E não ser punido de uma forma severa. Isso eu nunca vi, né? Em país nenhum. É sempre uma punição severa e mais grave. Uma lesão à pátria, uma lesão ao exército americano, às agências de inteligência. É a mesma coisa, gente, que eles estavam fazendo praticamente com a BIM, utilizando tecnologia que não devia ser utilizada por eles, ou manuseada, ou controlada, né, da forma como eles faziam. Eles utilizavam essas tecnologias, tinham acesso a esses recursos, tinha policiais corruptos para facilitar, manusear, informar eles ali daquilo tudo. E a mesma coisa, a questão é que essa tecnologia é de outro país. Não era permitido nem estar aqui em solo brasileiro dessa forma. Entendem a gravidade? Esse homem e essa família tem tanta coisa para responder mais grave lá fora e está querendo incriminar políticos, órgãos públicos e a mim. Infelizmente, porque eu tenho a tecnologia no corpo. Colocada por eles, né? Deixar até claro, porque senão eles vão querer acusar políticos, né? Ou algum familiar específico, ou alguém que eu conheço, ou alguma namorada que eu arranje. É bom até deixar já até claro isso e registrado em vídeo como testemunho. O responsável pelo contrabando dessa tecnologia, que liderava, procurava chefiar ou gerenciar algo referente a isso, era Jair Messias Bolsonaro. Seus filhos tendo ciência e outros políticos junto com ele, como Silas Malafaia e Isidório, que era aqui da Bahia. Vou deixar já registrado. Independente do que ocorra, eu seja preso, eu seja assassinado, todo mundo já sabe. E o que eu tenho a dizer a vocês, tentei deixar isso claro. Tentando ver quais são as medidas assertivas, o que é que tem que ocorrer. E até o momento nada se resolve como deveria, né? Gente, só para vocês terem ideia, até para abrir um processo de violência processual por assédio processual, devido ao comportamento persecutório dessa quadrilha, desses familiares que abrem esses processos de interdição, sabe o que foi que fizeram? Deram um jeito até de ocultar o histórico de processos de interdição anterior, para eu não ter acesso. Eu já fui a cartório, né, aos locais que tem as varas aqui de Alagoinhas, que tem várias, vara da família, da infância, juventude, etc. Fui nelas, na que é correta, perguntar e consultar se existiam processos de interdição contra meu nome e queria ter acesso, né, ao conteúdo, à impressão, independente da época. Nem constavam lá fechados, concluídos, nem nenhum em andamento aberto. O que me chocou, eles criaram ação judicial até para não ter acesso à informação. A promotora desse processo, que eu falei do Ministério Público aqui de Alagoinhas, tem um parágrafo que me chamou a atenção, que ela descreve assim, que verificou
tentou verificar ou consultar algo referente à existência dos processos de interdição e não achou. Não apareceu constar nenhum processo de interdição no momento. Olha a gravidade da situação. Deve ter sido a PF, os corruptos, alguém criou ação judicial para esconder. Ocultar esses processos na plataforma, né? No sistema lá, ou excluir alguma coisa, porque eles existem. Vocês veem o nível de incoerência até nos fatos. Eles estão passando anos, gente. A cada ano que se passa dizendo que eu seria louco, ou que supostamente essa família teria que me internar. A gente está tentando internar porque ele tem problema por causa disso e daquilo. Estamos com processo de interdição para cuidar dele disso e daquilo. E como é que agora não aparece nenhum no sistema? De local nenhum. Ou de cidade ou de estado nenhuma. Quem é que está escondendo os processos que já ocorreram anteriormente, há anos atrás? Quantos e quantos processos e ações judiciais o povo de Alagoinhas sofreu por causa da demanda dessa quadrilha, gente? Como é que eles vão negar que isso tudo existiu? Olha, em 2020 foram processados, teve processo de interdição, um bocado de questão problemática lá contra a Secretaria de Assistência Social de Alagoinhas, né? Tempo que eu trabalhei por lá por uns meses, o Ludmila Ficina trabalhava por lá. Eu acho que acusaram até a mulher, processaram nessa época. 2021, quando eu fui trabalhar em Catu, tinha processo de interdição também. Foram acusar a Secretaria de Desenvolvimento Social de Catu. 2024, né? Pronto, estou agora no hospital. Tenho certeza que teve movimentação de processo de interdição, avaliação psicológica. E eles estão dizendo que não tem nada. Aí que fica a questão chave. Como é que não tem? A família diz o tempo todo que ele tem problema, que vai interditar ele. E agora, quando consulta, ninguém tem acesso. Quem é que está querendo esconder esse histórico de processos? É pela questão da jurisprudência. Eu nunca fui internado. Tenho certeza, se existir 7 processos desses, 10 processos de interdição, todos eles perderam. Todos foi constatado que os dados que eles informaram eram dados fraudulentos ou mentirosos. Eles querem que os Estados Unidos tenham acesso a isso? Se eles estão tentando descredibilizar uma testemunha-chave? A questão da jurisprudência no Brasil, e se os Estados Unidos procurar saber, consultar ou ter acesso a isso, vai saber. Eu nunca tive problema nenhum e que, de fato, é uma organização criminosa que trabalha com esse tipo de prática, procurando criar processos de interdição, certidões de casamento contra crianças, contra mulheres, para levar elas para serem exploradas por eles. Compreendem a gravidade? E eu estou o tempo todo dizendo, olha, esses familiares estão prejudicando minha vida, meu ambiente de trabalho. Eu quero que esses processos se abram para responder de uma forma clara, tentando consultar os processos. Como é que não existe processo? De ano nenhum. Todos esses processos que várias pessoas aqui em Alagoinhas receberam, algum ofício ou intimação tiveram acesso, algum momento, alguma coisa referente a mim, esses processos de interdição. Como é que agora se consulta o sistema e não se acha a existência de processo nenhum? Por que eles querem esconder esse tipo de conteúdo de jurisprudência dos processos anteriores relacionados a mim, pelo STF? Entende? Eu falo assim, pelo STF, pelo Ministério Público da Bahia, eu estou exemplificando. Se o STF for, por exemplo, consultar, o Ministério Público da Bahia for consultar, Cidadão Civil for consultar, ninguém vai achar rastro. Isso aí deve ter sido coisa da Polícia Federal corrupta, que foi com ele me acusar falsamente em outro país. Com algum ministro corrupto ajudando ou dando aval para esse tipo de acordo judicial absurdo. Não existe, gente, isso aí. Possibilidade de uma coisa dessa sumir do sistema do nada. Tantos e tantos que eles moveram e movem até hoje. Ou eram processos de interdição, esse que está ocorrendo de 2024 e 2025 ou não? Se não é processo de interdição, do que é que se trata tudo isso aqui? Todas essas acusações que vocês fazem contra as pessoas. Ou é a polícia disfarçada, trabalhando, a polícia corrupta do Rio querendo incriminar pessoas e dizendo que estariam fazendo processos de avaliação psicológica ouvindo alguma interdição minha. Compreende a gravidade, gente, da questão? Possivelmente é os PFs corruptos aí do Rio de Janeiro,
tentando prejudicar o pessoal daqui.